Olá! Nesta análise, vamos mergulhar na lei que estrutura todas as áreas de conservação ambiental do Brasil. É a Lei 9.985, a lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, muito mais conhecido pela sigla SNUC. A nossa abordagem aqui vai ser totalmente baseada no texto oficial da lei. Ela foi sancionada lá em 18 de julho de 2000 e a função dela é regulamentar o artigo 225 da nossa Constituição Federal, ou seja, é essa lei que estabelece toda a base legal para as áreas protegidas do país. Logo de cara, o artigo 1º já define o propósito da lei. Não se trata de criar unidades de forma isolada, mas sim um sistema unificado, coeso, em nível nacional, com regras bem claras para todo o ciclo de vida de uma unidade de conservação, desde o momento em que ela é criada até a sua gestão no dia a dia. A nossa análise vai seguir 6 pontos principais. A gente começa entendendo o sistema e seus objetivos. Depois, vamos detalhar os 2 grandes grupos de unidades de conservação. Em seguida, a gente vê como elas são criadas. E, por fim, damos uma olhada nas disposições finais da lei. Ok, para a gente poder entender o SNUC de verdade, o primeiro passo é dominar a terminologia e os propósitos dele. Esses conceitos são literalmente a base de todo o sistema. E a peça central de tudo isso é, claro, a unidade de conservação. O artigo 2º da lei define ela como um espaço territorial que foi criado por um ato do poder público, que tem limites bem definidos e, o mais importante, está sob um regime especial de administração. É o tijolo fundamental de toda a construção do SNUC. O SNUC se apoia em 2 grandes abordagens. De um lado, a de proteção integral. A ideia aqui é manter os ecossistemas o mais intactos possível, permitindo apenas o uso indireto dos recursos, como turismo e pesquisa. Do outro lado, a gente tem a filosofia do uso sustentável, que busca um jeito de conciliar a conservação com a exploração de recursos, mas de uma forma que garanta que eles continuem existindo para sempre. Certo, mas como é que se define o que pode e o que não pode ser feito em cada unidade? A resposta está no plano de manejo. Ele é o principal documento estratégico de uma unidade. É ele que traduz os objetivos gerais em regras práticas, definindo zonas, por exemplo, e normas específicas para o uso da área e dos seus recursos. E os objetivos do sistema, que estão listados lá no artigo 4º, são bem amplos. Eles vão desde a proteção da biodiversidade e de espécies ameaçadas, até a promoção do desenvolvimento sustentável, a valorização de paisagens e o incentivo à pesquisa. A lei também tem essa preocupação explícita de proteger os recursos que são necessários para a subsistência das populações tradicionais. Vamos agora para o primeiro grande grupo de unidades de conservação, o de proteção integral. Como o próprio nome já diz, o foco aqui é a preservação da natureza, o que implica em regras de uso bem mais restritivas. O artigo 8º define 5 categorias dentro desse grupo. As mais restritivas de todas são a estação ecológica e a reserva biológica, que são voltadas basicamente para a pesquisa científica e a preservação total, com a visitação sendo proibida ou muito restrita. Já o Parque Nacional busca preservar ecossistemas e belezas cênicas, mas permitindo a visitação pública. E por fim, temos o Monumento Natural, que protege sítios bem específicos e raros, e o Refúgio de Vida Silvestre, focado em proteger habitats para a fauna. Vamos usar o Parque Nacional como exemplo, que é talvez a categoria mais conhecida. O objetivo dele é duplo. De um lado, preservar os ecossistemas e, do outro, permitir atividades de pesquisa, educação e turismo. É uma forma de conectar a sociedade com a natureza. E um detalhe importante, a posse da terra tem que ser sempre pública, o que muitas vezes exige processos bem complexos de desapropriação. Agora, vamos para o segundo grande grupo, as unidades de uso sustentável. Aqui, o desafio é outro. É compatibilizar a conservação da natureza com a presença e as atividades humanas, buscando um modelo de exploração que não acabe com os recursos. E este grupo, definido no artigo 14, ele é bem mais diverso, com 7 categorias. A gente tem desde a APA, que tenta ordenar a ocupação humana em áreas enormes, até a Floresta Nacional, que é focada num manejo florestal sustentável. Algumas categorias, como a Reserva Extrativista e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, têm um componente social muito forte. E tem até a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que permite que um proprietário, por conta própria, dedique suas terras à conservação. A APA, que está no artigo 15, é um ótimo exemplo de como o uso sustentável funciona. Ela geralmente é criada em áreas que já tem gente morando, com terras tanto públicas quanto privadas. O objetivo não é tirar as pessoas de lá, mas sim organizar o processo de ocupação para proteger a biodiversidade e garantir a sustentabilidade.
Aqui a gente vê a função socioambiental do sistema de forma muito clara. A reserva extrativista, definida no artigo 18, junta a conservação com a proteção da cultura e do modo de vida das comunidades tradicionais. A terra é pública, mas o uso é dado a essas populações, que se tornam parceiras na gestão da área. Bom, agora que a gente já conhece as categorias, vamos entender como uma unidade de conservação é criada e administrada seguindo os processos que a própria lei estabelece. O artigo 22 estabelece um processo com 3 etapas bem definidas. Primeiro, são necessários estudos técnicos para justificar por que aquela área precisa ser protegida e para delimitar seus limites. Segundo, é obrigatório fazer uma consulta pública para informar e ouvir a população local e outros interessados. E só então, no final, a unidade é criada oficialmente por um ato do poder público, que pode ser um decreto ou uma lei. A zona de amortecimento é outra ferramenta de gestão bem importante. De acordo com o artigo 2º, é a área no entorno da unidade onde as atividades humanas são reguladas. A ideia é criar uma espécie de escudo para diminuir os impactos negativos que vêm de fora para dentro da área protegida. A gestão de todo esse sistema, que está definida no artigo 6º, tem uma hierarquia. O CONAMA atua como órgão consultivo. O Ministério do Meio Ambiente é o órgão central, o coordenador. E lá na ponta, a gente tem os órgãos executores, como o ICMBio, que cuida das unidades federais, e os órgãos ambientais dos estados e municípios, que são os responsáveis por botar as políticas em prática no dia a dia. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o impacto da lei e principalmente sobre os mecanismos de financiamento, que são vitais para que o sistema todo se sustente. Esse número, 0,5%, representa um dos mecanismos financeiros mais importantes da lei. O artigo 36 diz que empreendimentos que causam um impacto ambiental significativo devem destinar, no mínimo, 0,5% do custo total da sua implantação para a chamada compensação ambiental. E esse dinheiro é usado prioritariamente para implantar e manter unidades de conservação. Então, resumindo, o SNUC não é só uma lista de parques e reservas. É uma estratégia nacional completa. É um arcabouço legal que organiza o território, buscando sempre equilibrar a proteção mais rigorosa com modelos que permitem o uso sustentável e que trazem as comunidades locais para dentro da gestão. Além de tudo isso, a lei traz outras regras importantes para a integridade do sistema. O artigo 27, por exemplo, exige que toda unidade tenha seu plano de manejo pronto em até 5 anos. É um prazo bem desafiador que nem sempre é cumprido. O artigo 31 proíbe a introdução de espécies exóticas, e o artigo 50 cria um cadastro nacional para centralizar as informações de todas as unidades do Brasil. A lei estabeleceu a estrutura, o esqueleto, mas a grande questão que fica para o futuro é como garantir que o SNUC tenha a gestão e o financiamento necessários para ser realmente efetivo e para conseguir responder aos enormes desafios ambientais que o Brasil vai enfrentar nas próximas décadas.